Cada dia uma novidade grande. Você está em São Paulo ou está onde? Não, estou aqui na capital do Brasil, Rio de Janeiro. Aí no Rio? Isso. Tá tudo fechado ainda? Tá abrindo. Hoje eu já percebi, hoje foi a segunda-feira, quando eu caminho 5 horas da manhã eu caminho. Aí quando eu estava voltando, que eu fui atravessar a rua, eu observei que estava difícil atravessar. Aí eu falei, cara, o pessoal está voltando. 5 e pouco da manhã a galera chegando. Então acho que aumentou bem o movimento aqui. Pô, eu pedi a Luciana que entrasse em contato com você. Eu fui seu aluno mais à distância e na pós-graduação lá da PUC do Rio Grande do Sul. Certo. E assisti a aula à distância, não teve participação, mas estou terminando aquela pós ainda. E conversando com a Luciana e com o Rodrigo e a expectativa nossa aqui, nós queremos estar mantendo contato com algumas pessoas que têm uma visão macro em termos de gestão, de inovação, de tecnologia, de política, de mundo. Alguém que seja fora, um pouquinho fora da caixinha, um pouquinho fora da nossa caixinha, da casinha. Porque a gente entende que essa pandemia e a quantidade de problemas que o município, qualquer que seja ele do país hoje, empurra um prefeito para dentro, se ele não tirar um tempinho para arejar um pouco as ideias, para dar uma reciclada, para poder realmente avaliar o que está sendo feito e está apto a receber novas informações e reformular novas ideias, realmente a gente entende que esse é um modelo fracassado, que o modelo que realmente vai perdurar no país, e ontem eu estava até lendo um pouquinho a respeito disso, é o modelo do novo político. O que é o novo político? Será que, na verdade, o novo político vai continuar sendo do sorriso fácil, do abraço gostoso, do fotogênico, o que sempre apareceu na foto de forma muito bacana, esse cara que a população quer, é aí que ele tem que estar focado? Ou nós começamos realmente em 2016 um novo ciclo, um novo tipo de cobrança, um novo tipo de, vamos dizer assim, de critério que a população começa a utilizar quando ela começa a procurar novos gestores para ocupar cargos políticos. Então, em cima disso, essa é um dilema que a gente ainda vive, é mais na área política. Eu sei que não é tanta a sua área ali, aquele livro seu lá a respeito do Bolsonaro, aquele que você indicou, eu cheguei a ler ele. Não sei se é muito a sua área, a aula que eu tive com você foi mais de inovação, de bimodal e tudo relacionado a isso aí. Mas a gente quer um apanhado geral no que diz respeito a toda essa questão de N coisas. Depois que eu comecei a fazer o curso, nós criamos algumas coisas aqui em Anápolis que não eram criados, que não existia a nível de Brasil, né? A respeito de inovação, a respeito de uma série de coisas. Então, a prefeitura avançou bastante quando a gente pensa em termos de gestão, de inovação. Mas queria estar discutindo, queria estar fazendo esse, vamos dizer assim, esse processo, segundo a Luciana, de desintoxicação. Ela fala que aqui onde a gente mora, aqui no Goiás, né, no centro do país, estou 100 quilômetros da capital federal, mas ela fala que é tudo jacu de tapera, ou seja, bicho do mato, entendeu? Então vamos ver se a gente deixa de ser jacu de tapera e passa a ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, antenado com as situações. Bom, primeiro eu agradecer o convite. Depois eu vou contar toda a minha história de prefeitura, como é que a gente trabalhou, qual é a ideia e tal. Você fez um trabalho na prefeitura do Rio, não fez? Se eu não me engano, teve uma aula que você citou isso. Fiquei 3 anos lá. 3 anos. Então tem muita história para contar. Eu já botei aqui, quando eu vim aqui, hoje de manhã, eu falei, bom, agora vamos começar a brincar de Anápolis. Eu tenho 2 primos aí em Goiânia. Estive em Goiânia fazendo palestra ano passado. Fiquei impressionadíssimo com aquelas fazendas, né? Porque eu cheguei na casa, meu primo falou assim para mim, né? Cheguei lá na casa, falei, eu vou, que a pessoa que me convidou para fazer a palestra foi para um sítio, que agora eu chamo de sítio. Eu falei, aí eu cheguei pro meu primo e falei, eu fui na fazenda de fulano. Ele falou, fulano, aquilo não é fazenda não, é sítio. Eu falei, mas aquele negócio é enorme. Não, isso aqui ali é sítio. Vou te mostrar o que é uma fazenda. Aí fomos para Caldas Novas, né? Ele falou, agora está começando a fazenda aqui.
Aí anda, tá vendo? Não acabou não. Anda. Isso é uma fazenda, aquilo é sítio. Aí o que eu vi o tamanho do negócio de Goiás, né? Fiquei aí 2, 3 dias, fui para Caldas Novas com ele. São 2 primos do Rio Grande do Sul que foram aí empreender aí em Goiânia. Então tive o ano passado aí em Goiânia. Fiquei bem impressionado. Eu fiz aqui um desenho que eu acho que é o foco que a gente tem que pensar. Só botar aqui para vocês. Vou compartilhar. Tem que compartilhar aqui. Não sei se está aberto para compartilhar. Acho que não. Não. Coloca ele como administrador de. Ok. Está liberado? Okay, né? Então vamos aqui. Deixa eu subir isso aqui. Botei isso aqui, ó. Tá dando para ver aí, não? Tá ok. Ok. Farol do futuro. Vamos fazer disso aí uma locomotiva. Locomotiva. Vamos olhar para frente, ver as coisas que estão acontecendo e vamos caminhar nesse negócio. Então eu botei aqui. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter eu botei aqui farol do futuro. Então deixa eu. Agora voltou aqui para voltar. Deixa eu ver aqui. Ai. Como é que eu descompartilho isso? Stop share. Pronto. Então, olha só. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que começar a brincar, e eu falo isso, e aí eu vou trabalhar, que é a seguinte. A ideia é a seguinte. Quando você fala assim, vamos pensar fora da caixa, na verdade nós vamos construir uma nova caixa. A gente não consegue sair da caixa. A gente faz um reaprendizado da nossa própria caixa, né? Então, eu tive aqui dando uma olhada para a gente começar a história, para a gente entender por que você viu lá na nossa aula da PUC, primeiro fato, para a gente entender por que o mundo está mudando tanto, e eu peguei aqui um dado interessante para você, vamos trabalhar aqui o seguinte. Vocês têm na cabeça quantas pessoas moravam aí em Anápolis em 1872? 20 mil. Luciana, quanto você acha que morava aí? Não nem ideia. Você nasceu aqui, como é que você não tem ideia? Você estava nascendo aqui, Luciano? Mas não era nascida ainda, prefeito. 1872 não estava nascida ainda? Não, ainda não. Faltou um pouquinho. Como é o nome? É Rodrigo o seu nome? Rodrigo, quantas pessoas estavam aí em 1872, Rodrigo? Chuta aí. Não faço ideia. 40. 40 mil? Ou 40 pessoas? Olha, em 1872, segundo os dados aqui que eu levantei, Anápolis tinha 3 mil habitantes. 3 mil. Hoje, segundo o Wikipedia, vocês estão com 386 mil. Mais ou menos isso, né? Então, para a gente entender aí como é que a gente vai começar a brincar diferente, eu fiz aqui o meu estudo de complexidade básica da cidade. Roberto? Sim. Em 1872, Anápolis tinha que produzir 9 mil pratos de comida por dia para alimentar a população. Hoje, a cidade precisa produzir 1,1 milhões de pratos de comida. 1,1 milhão de pratos de comida. Olha a complexidade, o salto de complexidade que vocês tiveram na cidade. Essa é a primeira parte do nosso trabalho. Entender o papel do aumento populacional na história do ser humano, na história das cidades, dos estados e do país. E do mundo. Olha só o que eu estou falando. 9 mil é 3 mil multiplicado por 3 pratos de comida por dia. 386 por 3 dá 1,1 milhão. Então, você vê qual é. Você bota aí, Roberto, restaurante,
granja, transporte, feira livre. Olha a complexidade do aumento que vocês tiveram aí. Talvez seja uma das cidades, pelo menos que eu tenho visto aí, que mais cresceu. É um negócio gigantesco. Aqui, no dado aqui que eu tenho aqui um crescimento, vamos lá. Em 1940, vocês cresceram 10 vezes. Em 1970, 20 vezes. Em 2010, 100 vezes. E em 2020, vocês cresceram 130 vezes. Então, você pegou aí uma herança de 130 vezes. Uma cidade que cresceu 130 vezes em 150 anos. É óbvio que vai ter muito problema, porque aumentou a população. Faz sentido isso, Roberto? Então, o primeiro passo que a gente tem que dar aqui na nossa mentoria é entender o seguinte: a causa das mudanças que estão acontecendo no mundo, e a gente vai pegar o mundo, a gente em 1800. Luciana, você que chuta agora, 1800, quantas pessoas tinham no mundo? No mundo? Vixe, não faço nem ideia. Rodrigo, Nem ideia. Rodrigo, chuta. 1800. 100 mil. No mundo, Ah, no mundo? No mundo. Roberto. 1 bi. Pô, cara, sinceramente, cara, já ganhou o prêmio do dia, cara. Acertou. Acertou. 1 bilhão. 1 bilhão, Roberto. Nós temos hoje quase 8. Então nós estamos falando de 3 bilhões de pratos de comida dia e nós saímos para 24 bilhões de pratos de comida dia. Então, o que está faltando para os políticos entenderem, Roberto? O que está faltando aí para essa galera que fica falando mal de todo mundo, criticando tudo, que o mundo está ao caos, não sei o quê? Meu irmão, se você começa a fazer filho, isso tem uma consequência, não tem jeito, cara. Tá entendendo? Nós estamos herdando um crescimento populacional em 120 anos de 7 vezes, praticamente 8 vezes no mundo. Vamos pegar Brasil. Brasil nós tivemos, chuta aí, Luciana, agora, hein, Luciana? Brasil em 1900, quantos, Luciana? 1900? Hoje nós somos quantos? 210. 210. 1900, bota 10. 10 não, mil... pouco, né? 10 milhões. Rodrigo, quanto é? Não adianta ver o Google não, hein? O analfabeto tem com calculadora fazer conta. Pela lógica, 30 milhões. Muito bem, é isso aí, 30 Dividido por milhões. 7. E nós crescemos 7 vezes em 100 anos. 120 anos. Roberto, preste atenção, cara. Olha só. O que eu quero mostrar para você é o seguinte. Daqui para frente, que você tem que começar a trabalhar na tua narrativa é dizer o seguinte: nós somos herdeiros de um crescimento demográfico e agora a gente precisa resolver esse problema. Isso não é culpa de ninguém, não é culpa do capitalismo, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém. Qualquer um poderia ser Roberto, poderia ser um governo sueco no Brasil. Sueco, norueguês, Roberto, norueguês, sueco, japonês. Esse crescimento foi muito forte. Nós estamos falando de um aumento de prato de comida, que é a complexidade básica. Preste atenção. Nós estamos falando ali de 90 milhões de pratos de comida todo dia. Estamos falando agora de 630 milhões de pratos de comida. Olha a infraestrutura que tem que ter para isso. Comida. E aí você começa a ver aí. Sapato. Que o cara pode comer. Feijão, pode até ser. Feijão, arroz e bife. Mas aí o teu sapato já não é igual ao da Luciana, que não é igual ao do Rodrigo, o óculos de grau não é, a camisa não serve, a calça não serve, entendeu? Tudo. Aí você vai pegar na área de saúde. Cada um tem uma doença diferente do outro. E aí você vai aumentando a complexidade
E essa complexidade vai mudando completamente a forma da gente resolver os problemas. Porque a complexidade humana, pega aqui eu moro aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Você tem a garça lá. A garça hoje está lá comendo o mesmo peixe de 10 anos atrás, da mãe dela de 40 anos atrás. Agora o teu prato de comida com certeza é diferente da Luciana, que é diferente do Rodrigo. Então cada um tem que fazer um prato de comida diferente. Cada um tem um sapato diferente. Isso, como é que se chama isso? Demanda de mercado. Complexidade demográfica. Luciana. Quando você perguntar assim, qual é o motivo das crises que nós estamos passando hoje, inclusive da própria pandemia, é o aumento da complexidade demográfica. Não tem nenhum político, Roberto, falando isso no Brasil hoje. Eu estou falando isso para você. É uma coisa tão óbvia. Não é óbvio o que eu estou falando? Sinceramente, Roberto, fala sim ou não? Sim, claro. Mas a gente não tem esses números na cabeça, a gente não consegue enxergar as consequências que isso vai gerar. E quando a gente começar a falar de uberização do município, que a gente vai falar disso, como o pós-normal, não é o normal, o pós-normal, a gente vai entender por que a gente vai começar a uberizar tudo. E aí você vai estar na frente da maior parte das pessoas, que as pessoas não estão conseguindo enxergar o pós-normal. O normal, o novo normal, as pessoas até conseguem ver. O pós-normal, não. E é aí que eu digo, Roberto, você errou me chamar. Que eu vou explicar por quê. Porque você vai virar uma locomotiva, você não vai mais ser vagão. Você não vai ser vagão, você vai ser locomotiva. Você vai estar na frente. Tá entendendo? Você me chamou, infelizmente você vai ter que estar na frente. Pode ser de Goiás, pode ser de onde for, você vai estar na frente. Aí de Goiás, com certeza, você vai estar na frente. Tua visão vai mudar completamente. E aí você vai passar a ser um farol, que eu digo, é farol. É locomotiva. Então, primeira coisa, Luciana, Rodrigo e Roberto. Qual é a causa? Se a gente não entende a causa, se o médico chega, você chega lá, doutor, eu estou com a dor de barriga. Se o cara não entende a causa, ele não tem tratamento. Sim ou não? Claro. Diagnóstico. Tem que ter o diagnóstico. O diagnóstico vem com a causa. Qual é o erro que está sendo cometido hoje pelas pessoas que estão analisando o novo século? As pessoas não conseguem entender a causa. Qual é o estudo que nós fizemos aqui? Estou estudando isso há 20 anos. Qual é o estudo que a gente fez? Nós aumentamos a população. Quando você aumenta a população, você aumenta a complexidade demográfica. E quando... Depois, só cumprimentar meu amigo aqui, meu vice. Esse aqui é um sobrevivente do corona. Quantos dias, Davi? Hoje, 25 dias. 25 dias. Teve internado, teve tudo, quase morreu. Agora, o pulmão está recuperando. A barriga, Luciano, ó. Não perdeu. Esse coronavírus tem uma constatação. Não emagrece, acabou. Onde você perdeu? Na composição, Só sua na cabeça, Gordinho, porque o resto... 7 quilos a menos. Vai lá matar a saudade do profissional aqui agora ainda fala. Daqui a pouco eu tô de novo. Termina aqui. Não é o corona que vai fazer eu livrar dele, não. Que bom, né? Vamos continuar, depois. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai botar o pé na nossa mentoria aqui é falar da causa. Então, se a gente consegue identificar que os problemas que você tem em Anápolis hoje são em função de uma cidade que cresceu 130 vezes em 150 anos, parece lógico que os problemas e tal. Aí você vai botar aqui, por exemplo, questão de médico. Eu fiz aqui uma análise, botei aqui o seguinte, ó. Se a gente trabalhar
dois médicos por cada 1.000 habitantes, que é o que está aí no Google, nós estamos falando de, em 1872, uma demanda de 3 para 193 médicos. Só médico. E aí você tem, além do médico, toda a parafernália em torno do médico. O hospital, o enfermeiro, as máquinas, as camas, não sei do que, papá. Se você for colocar, né? E aí você tem um problema que você vai aumentando a população muito rapidamente e boa parte da população não tem como contribuir para resolver esse problema. E aí o que vai acontecendo? Você começa a não poder mais atender. Tá fazendo sentido isso para você, Luciana? Você não é uma Luciana. Olha só, Luciana, você não é a Luciana normal. Você é a Luciana com 2 N's. Sou. Não, e somada a isso é um crescimento de população de, eu sei falar isso, mas de baixa qualidade, que não contribui financeiramente para a manutenção do sistema. Né? Então é cada vez mais gente, é cada vez menos gente. Com menos qualidade. Cada vez menos gente pagando mais para cada vez mais gente. Isso. Então a gente... Esse estudo do senhor tem alguma coisa de similar com o do Domenico Damasio, o italiano, não. O ócio criativo? Não. A gente, aqui a nossa bagagem toda é canadense. A gente foi pegar tudo no Canadá. É a galera que, na minha opinião, faz a diferença. Rodrigo, faz sentido o que eu estou falando? Ou eu estou maluco? Hein, Rodrigo? Muito, muito interessante. Explica, acho, tentando imaginar aqui todos os problemas em cima desse fator comum, dessa causa comum, e realmente parece que explica tudo. E eu estou curioso para saber como é que se desenrola em cada situação aí. Beleza. Roberto, tá fazendo sentido para você? Muito sentido. Então, olha só, Roberto, primeiro passo que a gente está dando aqui na nossa nova caixa. Não fala nunca mais que você está saindo da caixa. Você vai dizer, olha, o Nepô... Eu falei só para te provocar, porque isso aí está na aula, bicho. Tá de sacanagem comigo, né? Você já tá de sacanagem comigo, né? Me legal, tem que sacanear. Olha só, Roberto, então é o seguinte, na nova caixa, primeira coisa que tem que entender é esse fator causante. Então, por que o ser... Aí vamos pegar as outras espécies, Roberto. Pega lobo. Luciana com 2 N's. Lobo. A alcateia de lobos, para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, galera, estou aqui ajudando a entender o que está acontecendo. Tá? Vamos pegar lobo. A alcateia de lobos tem um teto máximo de 50 lobos, Roberto. Não passa disso. Então, o modelo de administração dos lobos é todo organizadinho para 50. Se começa a passar de 50, ou eles matam, ou eles se dividem. Não passam de 50. Tá certo? Aí é o seguinte, o que acontece na espécie humana quando a gente aumenta a população? O lobo é todo harmônico. Se o ser humano aumenta a população, é óbvio, Roberto, óbvio, que a casinha precisa da reforma, Roberto. Eu tenho a mamãe, Luciana. Você tem filho, Luciana? Tenho 2. 2. Então, Luciana, mamãe de 2 filhinhos, né? Deve mimar lá os menininhos, dar comidinha na boca, bababá, já deu. Então, num determinado momento, Luciana, vou ter o 3º. Aí vem trigêmeos, Luciana. Então, olha só, Luciana, 2 filhinhos. Mais 3, 5. São 5, então, são 6 pratos de comida por dia, né? E 5, você vai ter que ter 15 pratos de comidas por dia. O que vai acontecer na casa da Luciana? O aumento da complexidade demográfica. Ela vai ter que mudar de apartamento, ela vai ter que mudar o modelo de educação das crianças,
né? Não dá mais para amarrar o sapatinho, não dá mais para dar comidinha na boca. Vai falar para a galera o quê, Roberto? Galera, se vira porque a mamãe boazinha que fazia tudo para a criançada não pode mais. Faz sentido isso, Luciana? Total. Então, olha só. Estamos olhando agora o mundo, Luciana. Esquece a casa da Luciana. Pensa o mundo inteiro. Se eu aumento de 1 para 8 bilhões, o que eu tenho que começar a fazer, Luciana? Naturalmente. Pode falar, Neco. Vou só mandar carregar meu celular. Pode falar. De 1 para 8 bi. Então, olha só. De 1 para 8 bi, o que acontece? Chegaram, era um filhinho, chegaram 7. Então, o que acontece na nossa espécie, diferente dos lobos? Rodrigo, Luciana e Roberto. Diferente dos lobos. O que acontece? A nossa espécie precisa passar por uma mutação. Não sou eu que estou falando isso, Roberto. Não é político que está falando isso. Não é movimento que está vindo, não sei o quê. Não, naturalmente a espécie tem uma demanda de solução de problema que não está conseguindo ser resolvida pelo modelo atual. Está dando para entender que o que está acontecendo no mundo hoje é inevitável, Roberto? E aí, depois, fala. Não adianta vir com o discurso que o problema não deu certo porque era socialista. Não deu certo porque era capitalista. Não deu certo porque não vai dar certo isso. Seria isso. É isso aí. A matemática não fecha. Não, aí não tem. Olha só. Pode ser militar, pode ser o que for, não vai fechar a conta. Então, olha só, Roberto, presta atenção. As ideologias tentam ajudar a resolver um problema, mas esse problema não tem a ver com ideologia, está acima das ideologias. Se você chegar para a galera, o negócio é o seguinte: hoje ninguém vai comer. Hoje ninguém vai beber água. Hoje ninguém vai dormir. Hoje ninguém vai ao banheiro para dar uma força aí para a galera. A galera vai falar: meu irmão, eu não tenho condição de fazer isso que você está falando, porque senão eu vou morrer. Então a gente tem que olhar para a nossa espécie. Essa que é a mudança, Roberto, Luciana e Rodrigo. A mudança de concepção que a gente tem que ter é o seguinte: nós estamos fazendo uma mudança, olha aí o nome importante, galera, sistêmica, estrutural, espontânea, descentralizada, inevitável, Roberto, inevitável. Não tem chorinho, não tem mimimi, não tem nada. Daqui para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é inapelável que nós vamos ter que adaptar a sociedade humana ao tamanho da população, que hoje está incompatível. Roberto, incompatível. Eu vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um desenho aqui para vocês, que é o seguinte, olha só. Nós temos um triângulo que nós estamos aqui com 8 bi. Está aqui, ó, 8 bilhões. Vocês estão vendo aqui o desenhozinho aqui, ó, 8 bilhões. O que acontece? O nosso triângulo de sobrevivência está torto. Galera, está torto. Está torto aqui, ó. Ficou torto. Então, o que eu estou passando para você, Roberto? Eu estou passando para você o seguinte: a mudança que vem por aí é grande. É grande. Não é pequena. Não é pequena. Então, a primeira coisa que você tem que trabalhar é compreender o cenário global. E a gente tem uma forma de pensar a sociedade
que não é mais compatível com o que está acontecendo. Então, os lobos têm 50 lobos, no máximo, e o ser humano, e aí olha só o conceito, se vocês quiserem escrever, vocês podem escrever. Olha o conceito que eu vou passar para vocês. O ser humano vive uma coisa que se chama complexidade demográfica progressiva. Vou repetir. Complexidade demográfica progressiva. Tá certo? E por que que a gente... E como é que a gente resolve esse problema? Nós não podemos continuar repetindo os mesmos modelos de administração, porque o aumento populacional nos obriga a inovar. E aí eu não estou falando de coisas pequenas, eu estou falando de grandes mudanças. Até aqui nós fomos? Luciana com 2 N's, por favor. Tá indo bem? Tá indo bem, uhum. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. A única dúvida que eu fico é o seguinte, o senhor está falando de um global, de um raciocínio geral. Só que o Roberto, ele é um político. E quando ele se coloca na televisão, e quando ele fala no programa ou na rua, conversando, a pessoa vota nele, coloca ele aí para dar solução a isso. Você entende? Então, como que faz porque a teoria, ok, a gente entende, é um número exagerado de pessoas que vem crescendo e que o sistema não acompanha. Só que a população, o eleitorado, colocou ele aí para isso. E o que tem por trás, a justificativa que tem por trás, eles não querem saber disso. Pois é, então, mas... como ele vai ajustar o discurso dele à atuação? O senhor entende? Eu entendo. Então, olha só. Primeira coisa é o seguinte. Hoje é o nosso primeiro encontro. Então, a ideia que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer uma formação consistente, porque no momento que ele for para um debate, no momento que ele for para uma determinada situação em que vê alguém tentando tirar onda em cima dele, ele vai tirar onda em cima do cara. Então ele precisa das bases conceituais para no momento que ele for falar, por exemplo, de uberização em alguma situação, o cara vai falar, você tá maluco, bababá, bababá. Não, peraí, vamos ver aqui, Anápolis. Aí o Roberto vai chegar na televisão, Roberto, você vai perguntar pro cara, quantas pessoas, qual era a população de Anápolis em 1872? O que o cara vai responder? Não sei. Porque o cara não está ligado nisso. Ele não está vendo o aumento da complexidade e ele não enxerga que essa é a causa do problema. Entendeu, Luciana? Então... O que o Nepô está propondo, Luciana, o que o Nepô está propondo é o seguinte... É conteúdo. Não, se você não conhece a causa, você não vai conseguir estudar para apresentar a solução que a população está precisando. Sem a causa, nós não vamos. Luciana, entendeu? Te agradecer. Vou te agradecer esse comentário. E aqui eu vou falar uma coisa muito interessante que a gente usa aqui na escola, que é o seguinte. Nós temos na escola o conceito de cozinha e o conceito de sala. O que significa isso? Se eu vou para uma palestra para professores que nunca ouviram falar o que eu falei, eu vou falar um negócio bem genérico, bem aberto, bababá, uma coisa assim bem popular, né? Mas quando eu vou para um público um pouco mais selecionado, que é o objetivo que o Roberto tem, eu vou trabalhar com os conceitos de cozinha, para ele dominar a cozinha, para depois ele poder saber como ele vai trabalhar na sala. Então eu estou preparando ele para as duas situações, no momento em que ele vai. Como ele já fez o curso lá na PUC comigo, ele já dominou alguma coisa. Então a gente vai trabalhando esse cenário. Então a primeira coisa. Rodrigo, alguma dúvida, alguma questão? Tá tudo ok? Roberto? Ok. Tá caminhando bem? Beleza.
Então, olha só. Então, uma nova forma de pensar o ser humano, uma nova forma de pensar a administração, uma nova forma de pensar a política. Eu tenho um livro sobre política. Não é só o do Bolsonaro. Antes da política eu tinha um outro livro. Né? Então, o que acontece aí? O fator causante é o aumento populacional. Aí o Roberto pode me perguntar, Nepô, vem cá, peraí. Se a gente está aumentando a população do mundo desde 1800 para cá, por que está acontecendo essa mudança agora? É uma pergunta justificada, não é, Roberto? Por que não aconteceu em 1990? Por que não aconteceu em 2000? E agora a gente está percebendo a grande mudança. Qual é o fator detonante? Eu falei do causante. Qual é o fator detonante? Interação. Hã? A interação entre as pessoas que aumentou de lá para cá? É por aí. Exatamente. Então, o que é? O ser humano, galera, a nossa espécie, quando você introduz uma nova mídia, e mídia aí não é rádio, televisão, mídia é exatamente isso que você falou, Roberto, a forma que nós interagimos uns com os outros. No momento que eu introduzo uma nova mídia, a civilização entra em estágio de mutação. Vamos ver, Roberto. Lá para trás. Porque eu não sou aquele cara que vai aqui contar historinha e enrolar vocês. Vamos lá para ver como é que aconteceu isso na história. 70 mil anos atrás, Luciana. 70 mil anos atrás. O que era o ser humano naquela época? Gestos, as pessoas se comunicavam através de gestos, e as pessoas eram obrigadas, sabe fazer o quê? Andar de um lado para o outro para quê? Para caçar. Era uma linguagem muito precária, que a galera não conseguia falar, não conseguia se entender, e as pessoas iam de um lado para o outro para caçar. Então o cara saía de um lado, também tinha frio, não sei o quê. A vida deles era de um lado para o outro para caçar. O que aconteceu? Quando, em 70 mil anos, chega uma nova mídia, Roberto, a oralidade, o mundo oral, o que aconteceu ali? Nós passamos a plantar, agricultura, surgimento da agricultura, surgimento da domesticação dos animais, tem tudo a ver aí com a cidade, com Goiás, agricultura, domesticação dos animais, e a gente criou as primeiras aldeias e parou de andar de um lado para o outro. Por quê, Roberto? Porque a gente sofisticou a linguagem, sofisticou a forma de interagir, e olha aí, galera, olha a coisa importante. A partir daí, Roberto, nós conseguimos criar uma forma mais sofisticada de solucionar os problemas. E aí a gente começou a resolver problemas de sobrevivência que a gente não podia resolver antes. Chegada da oralidade. Mudou a mídia. Olha aí, galera, importante regra. Mudou a mídia, mudou a civilização. Qual é o fator causante? População aumentando. Qual é o fator detonante, Luciana? Chegou uma nova mídia, mudou a população. Mudou a civilização. Ah, mas espera aí, tem outro exemplo, Nepô? Tenho. Quer outro exemplo, Roberto? Vamos lá. 8 mil anos. 8 mil anos. Surge o monoteísmo. O monoteísmo é baseado numa coisa chamada Bíblia. Bíblia vem de onde, Luciana? Bíblia, a palavra Bíblia. Não faço ideia. A palavra em si não sei. Roberto. Também não. Rodrigo. Não sei. Vamos lá. Hã?
Não sei. Não sei. Bibliografia. Biblioteca. Vem da onde? Livro. Ou seja, introduzimos a escrita depois da oralidade. Naquele momento, Roberto, criamos as religiões. Sabe qual foi o impacto disso na sociedade, Roberto? Isso tem a ver com política, Roberto. Política pura. Pura. Sabe o que a gente fez? As aldeias viviam brigando uma com as outras. Cada um tinha um Deus. Aí o que aconteceu? A Bíblia unificou as aldeias. Aí sabe o que aconteceu? A galera começou a conversar uma com as outras e começou a negociar. Começou a fazer negócio. E aí o que aconteceu? Prosperidade. E aí a gente continuou aumentando a população e resolvendo os problemas. Mudou a mídia, mudou a civilização. Mais um exemplo, galera. A escrita manuscrita veio caminhando há 8.000 anos. Quando chega em 1450, um cidadão chamado Gutenberg inventa a escrita impressa. Roberto. E a partir disso, nós criamos a sociedade moderna. Capitalismo, Roberto, república, capitalismo, república, tudo foi criado a partir do papel impresso. Então, o que acontece aí, Roberto? Nós introduzimos uma nova mídia, mudamos a forma de interagir e iniciamos aí, a partir daí, um novo modelo de administração. Então, o que nós estamos fazendo, Luciana? Nós não estamos fazendo uma mudança de mídia. Nós estamos iniciando um processo de uma mudança muito grande que vai mudar completamente a sociedade nos próximos 50 anos, 20, 30, 40, 50 anos, que é uma mudança no modelo estrutural de administração da espécie. E aí a gente vai falar disso bastante no próximo encontro. Eu queria agora, Roberto, comenta aí o que a gente falou até agora, me dá um panorama aí, o que você está achando? Olha, primeiro nós estamos entendendo, vamos dizer o seguinte, a origem dos problemas. E como eu já tinha feito a aposta, eu tenho isso aí muito claro na minha cabeça, que à medida que você tem um problema, você precisa de solução, a solução vem toda vez que a gente muda a forma de comunicar, mas o problema é que toda vez que a gente muda a forma de comunicar e a população ela se adapta, surgem novos problemas. Qual é o grande desafio em termos de humanidade, não de político? É que os recursos naturais são finitos. E vai chegar um momento em que essa matemática e essa resposta ela não vai existir. Então, aí você vai ter a grande transformação. A grande transformação por quê? Porque o meio ambiente já não suporta mais. Você já tem uma escala mundial hoje de produtos em que você já é possível você observar através da internet quais são, vamos dizer assim, os produtos que hoje são mais consumidos do que produzidos, ou seja, são produtos que estão caminhando para serem dizimados, ou pelo menos para sentirmos uma falta realmente gritante no curto prazo de tempo. Se nós não conseguirmos prever isso, a gente não conseguir entender o passado, não entender o passado, mas se a gente não conseguir ter conhecimento do passado, para entender os problemas do presente, nós não vamos conseguir escrever o futuro. E o grande problema é justamente esse, é quem vai estar vamos dizer o seguinte, quem vai ser o farol para poder estar escrevendo o futuro. O próximo modelo de gestão vai ser um modelo de gestão interagida e cooperativa? Não sei. À medida que você tem esse novo modelo de comunicação, a interação, e aí você tem agora até as próprias TVs, onde você já teve agora o lançamento de uma TV que era para ser aberta, mas na própria televisão você faz a interação. Isso está sendo lançado agora, já foi lançado no mundo, acho que agora no começo do ano. Você está buscando a interatividade para dentro da sua casa. Da mesma forma que tudo isso gera um big data para esse canal, para essa marca de televisão, informação é tudo. Então, é preciso as pessoas terem coragem de fazer alguma coisa.
Depois que eu comecei a fazer o curso de pós, eu fiz algumas coisas aqui em Anápolis, que eu acho que foi até proposto por você para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que eles não tiveram coragem de fazer. Aqui eu fiz, foi um sucesso, e é um case de sucesso muito grande, onde eu tive até em Campos do Jordão para poder dizer. Depois de O que você fez aí, Roberto? Detalhe aí para mim, o que você fez? Depois de uma daquelas aulas, eu cheguei na Prefeitura, e em uma reunião eu falei, olha, nós precisamos entender o que está acontecendo, conhecer a causa e propor solução. E qual é o grande desafio de todo grande prefeito, depois da política e do entendimento de tudo? É a área de saúde. E hoje nós temos uma área de saúde que causa inveja aos grandes centros, por tudo aquilo que foi feito. Vou te citar um exemplo. Uma senhora com 60, 70 anos tem que acordar 4 horas da manhã, ir para uma fila de um postinho de saúde para poder tentar marcar um exame. Entende? O que nós fizemos aqui? Eu não criei tecnologia. Eu usei a tecnologia de forma inovadora para melhorar a qualidade daquela senhora. Então, nós simplesmente pegamos a ferramenta mais acessada do mundo hoje, que é o WhatsApp, e criei o Zap da Saúde. Ao invés dessa senhora sair da casa dela, ela entra em contato com a prefeitura através do WhatsApp e ela consegue ver se tem a consulta, que dia que vai ser, ela já chega para ser consultada. Isso foi desenvolvido, foi implantado, testado e funciona maravilhosamente bem hoje. E foi fundamental também agora, nesse tempo de coronavírus, porque ao invés do telefone que ninguém quer usar, aí nós criamos o Zap do Corona, em cima disso nós criamos o Zap do Social. Então a gente criou ferramentas para poder mudar a forma de comunicar com essas pessoas para trazer a prosperidade que você falou. Então eu tenho um problema, certo? Que foi gerado, obviamente, pelo aumento da densidade geográfica. Esse problema que foi gerado pelo aumento da densidade geográfica, ele precisa ser solucionado. E nós encontramos a solução justamente isso. Se você interagir, se você mudar a forma de comunicar, as coisas vão acontecer. Então, o que nós fizemos foi andar na contramão. Enquanto todo mundo dizia, olha, não mexe com a saúde não, porque ninguém nunca deu conta de fazer nada diferente pela saúde. Hoje, o sentimento, quando a gente faz pesquisas na cidade de Anápolis, é um sentimento interessante, onde uma parcela da população, claro, a grande maioria fala que a saúde pública é uma bosta, ok, mas uma grande parcela da população já diz o seguinte, olha, a saúde tem melhorado, ela vem melhorando. Então, o que eu procurei colocar para todos os nossos colaboradores aqui, né, foi o seguinte, olha, vocês precisam olhar para o problema, lá na ponta, na raiz, para, após isso, propor soluções que vão estar melhorando cada vez mais a vida daquelas pessoas, resolver aquele problema. E eu só consegui propor isso aqui na Prefeitura de Anápolis a partir do momento que, ao invés de eu olhar para a pessoa, e eu falo isso sempre nas reuniões, eu tenho buscado olhar para mim, com os olhos daquela pessoa. Porque quando você olha nessa direção, eu estou olhando para o Nepô. Eu quero saber, quais são os problemas com um cara que mora ali na Lagoa, cabelo grisalho, usa óculos, já provavelmente pela idade, está de camiseta, está cheio de crachás atrás dele ali, que conta a história, os livros, o certificado, tem uma foto atrás da cabeça dele, onde ele está ali provavelmente com o pai dele, ou é ele com o filho dele. Eu estou olhando para o Nepô. Toda vez que o político quiser olhar nesse sentido, ou não só o político, mas que as pessoas quiserem olhar nesse sentido, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque eu estou olhando como Roberto. É muito mais profundo e eu vou entender muito mais o que o Nepô quer, se eu pegar tudo isso que eu falei, todas essas características, montar a minha caixinha, entrar para dentro dessa nova caixinha e olhar de lá para cá. O que esse cara quer de mim? Aí eu consigo realmente atender as expectativas dele. Então, mais ou menos é isso. Então, e por isso que eu acho que essa questão do crescimento demográfico é sim, para a gente poder propor novas soluções. Por exemplo, em uma hora de aula, o sistema público de água, não só em Anápolis, mas no país. Como é que você quer que um sistema público de investimento de água acompanhe algo que em 150 anos cresceu 130 vezes? 130 vezes. Então, você tem que começar a entender que esse crescimento ele vai continuar da forma como está, pelo menos momentaneamente. Claro que eu acho que essa cultura está mudando, porque as pessoas
estão caminhando para ter menos filhos, então, em curto prazo de tempo, você vai ter aí um envelhecimento da população. Acho que a população mundial ela vai começar a ter esse processo de envelhecimento. Depois, naturalmente, você tem uma taxa de mortalidade maior do que a taxa de natalidade, essa pirâmide ela vai se inverter. No momento que ela se inverter, você vai ter uma diminuição da população e as coisas vão começar a se ajeitar. Até que isso aconteça é o grande desafio. Seu farol. O que você pode fazer sem medo de errar, sem medo de ser feliz, que realmente as pessoas acreditam no momento que não vai dar certo, mas que tem condição de dar. Então, a busca constante aqui, pelo menos a minha busca constante, é justamente por isso. Como ser diferente quando todo mundo está esperando mais do mesmo. Como ser diferente quando todo mundo está esperando mais do mesmo. Porque o que eu vejo dos políticos é o seguinte, uma grande briga, um grande acirramento, teoricamente, que eles chamam de acirramento de ideias. Não concordo, você não tem ideia nenhuma. Na verdade, você tem um acirramento de quê? De posicionamento, mas sem ideias. Se você pegar as últimas campanhas, vou pegar as últimas 10, dos últimos... Vamos pôr esse desafio, a Luciana, que é a pesquisadora. Mas quem sabe se a gente pegasse as últimas 5 campanhas, dos últimos 4 anos aí, então são 10 campanhas, que a cada 2 anos tem. Será que o discurso não é o mesmo? Totalmente o mesmo. O mesmo. Totalmente. Então, o que está acontecendo quando a população começa a querer inovar, quando a população começa a querer trocar? Porque, na verdade, ela quer trocar, primeiro, porque não está dando resultado. E segundo, porque o discurso é o mesmo. Sempre o mesmo discurso, sempre as mesmas bandeiras. Olha, a educação é muito importante, a educação constrói o futuro e tudo mais. Olha, a segurança pública, a saúde e tudo mais. Ok. Só que o que nós temos que entender é que vai chegar um momento, como chegou em toda a humanidade, vai chegar um momento em que esse discurso, vai chegar não. Nesse momento, esse discurso está cansado. Esse discurso ele já está, na verdade, saturado. Qualquer pessoa que conseguir enxergar além disso aí, e que conseguir realmente balizar o discurso, e chegar não com propostas mirabolantes novas, mas mostrando que tem o conhecimento do problema, e com um discurso inovador, com coisas realmente que não justifica você ficar na mesmice, esse cara vai sair na frente. Vou citar um exemplo. É buscar soluções onde parece que não tem soluções. A minha proposta de governo era montar uma guarda municipal. A cabeça do político é o quê? Não, eu prometi montar a guarda municipal. Então eu vou montar a guarda municipal, senão na próxima eleição eu vou ser cobrado porque eu não montei a guarda municipal. Bem, era assim. Qual é a diferença que você vai ter? A diferença que você vai ter é que se você entender a necessidade, entender o problema, você vai conseguir justificar a solução. Ao invés de montar a guarda municipal, o que nós fizemos? Nós criamos a força tática, que foi a prefeitura bancar um batalhão inteiro de policiais militares com viaturas que praticamente dobrou a segurança da cidade e trouxe Anápolis para ser proporcionalmente a cidade mais segura do estado de Goiás. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, a população não queria que implantasse a guarda municipal. Queria resolver o problema. Queria era segurança. O que ela queria era segurança. O problema não era a guarda municipal, o problema era a segurança. Entende? Então, cabe ao gestor avaliar o seguinte: se ele quer segurança, o melhor caminho realmente é a guarda municipal? No momento em que você descobre que o melhor caminho não é esse, que tem um caminho que vai dar segurança, que por vezes ele é mais barato e ele é mais efetivo, se você consegue explicar isso, naturalmente a população ela vai entender. Então, é nessa linha, né, que eu tenho conduzido a cidade, em termos de inovação, em termos de tudo isso, e acho que é nessa linha, sim, conseguir ver, e é o que a Luciana quer, o que o Rodrigo quer, é a gente conseguir ver um pouquinho fora da casinha, porque é muito restrito, a política ela é muito restrita ao nicho, a alcateiazinha de 50 lobos, entende? E as pessoas não conseguem sair. Vou prometer emprego, tá? Você vai prometer emprego? Vou. Mas você sabe que tipo de emprego você vai prometer? Olha, para onde vai a humanidade? Roberto, eu vou falar algumas coisas para você. Primeiro o seguinte, eu quero te primeiro parabenizar, não vou te puxar teu saco não.
te parabenizar porque você é um cara inquieto. Né? São poucas as pessoas que são inquietas. Porque se você fez o curso da PUC, não precisava fazer curso da PUC nenhum. Ficava aí, sem se mexer, né? Fazendo aquele mimimi normal, foi fazer o curso da PUC. Aí depois que fez o curso da PUC, em plena crise, falou assim, não, eu vou dar uma atualizada, vou chamar o NEPO, etc. Papá. Luciano e Rodrigo, vocês vão ver o que vai acontecer, porque eu sou um cara... Eu não vou chegar aqui, Luciano, olha só, eu estou fazendo aqui, eu estou apresentando o cenário. Quando a gente for descendo para as aplicações, Roberto, você vai ficar maluco. Quando a gente for descer para as aplicações possíveis para solucionar problema, eu passei 3 anos na Prefeitura do Rio, a gente pegou uma equipe lá, do pessoal de tecnologia, e a gente pensou todos os problemas da uma cidade. Saúde, educação, feira livre, segurança, transporte. Tem um arsenal enorme de coisas para a gente começar a pensar. Tá entendendo? A gente tem que... Uma coisa que a gente pode pensar... Primeiro a gente tem que... Primeira coisa, Luciano, Rodrigo, Roberto. O que a gente vai fazer? A gente tem que ter o embasamento dos conceitos. Porque no meio do caminho alguém vai dizer, não é nada disso, etc. Você tem que estar seguro, certo de entender por que isso é assim, que vai caminhar para isso. Não é uma opção do Roberto. O Roberto simplesmente é como se fosse assim, o rio é este, está indo para lá. O que você vai fazer, Roberto? Você vai mergulhar no rio. Você não vai criar o rio. Eu não vou propor criar o rio. Nós vamos mergulhar no rio para nadar e aí sim você pode começar a ir para um lado e para o outro. E obviamente que as propostas que a gente vai fazer são propostas muito inovadoras. E aí o Roberto, com a inteligência que você tem, Roberto, você vai ver, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, isso aqui dá para a gente brincar aqui, ali não dá, mas pensar um processo bacana. Então, acho que esse é o primeiro encontro. Queria ouvir a Luciana e o Rodrigo comentando o nosso primeiro encontro. Deixa eu só te contar mais 2 detalhes aqui, pode Fala, ser? Primeiro, pode. O que aconteceu lá atrás, numa reunião que foi muito traumática, e acaba que após você tem uma participação interessante nisso. E depois uma ideia que eu acabei de ter aqui agora. Olha só. Lá atrás, nós sofríamos... Eu vou te falar como é que foi criado o serviço de WhatsApp. A gente sofria demais da conta com fake news. Nós tínhamos aqui 2, 3 pessoas que criaram grupos de WhatsApp e deram voz para a população nesses grupos de WhatsApp. E a população levava os problemas até ele, e ele maquiava esses problemas e apresentava as fake news, que por muitas vezes não eram fakes. E aí, esse cara estava incomodando geral. Entendeu? Esses grupos de WhatsApp estavam incomodando, deixando minha equipe transtornada, deixando a nossa gestão, cara, de cabelo em pé, aquela coisa, aquele ambiente ruim, os caras desanimados, só apanhando. Um belo dia, esse rapaz, esse gênio, resolveu fazer uma sacanagem que passou da conta. Como ele vivia batendo na área da saúde, ele resolveu fazer o seguinte, olha... Ele foi lá, pegou o telefone particular da assessora de comunicação da saúde e publicou nos grupos. Para quê? Para a população bater na mulher. E aí nós fizemos uma reunião e eles chegaram aqui, a equipe minha da Secretaria de Saúde, revoltados, desesperados, sem saber o que ia fazer e tal. E aí, eu olhando dentro da minha caixa, eu falei, olha, está resolvido o problema. Como assim? Falei, Lara, chama Lara, menina. As pessoas te ligaram te xingando? Não. Mas meu telefone não para, olha aqui, ó. Falei, tá, mas o que você tem no telefone? Não, o que eu tenho no telefone são demandas. Falei, então está resolvido o problema. Como assim está resolvido o problema, Roberto? O canal que essas pessoas tinham para se expressar e buscar soluções para os problemas dela era o canal que esse rapaz oferecia. A partir do momento que ele deu o seu telefone, nós
nós sentimos e acabamos descobrindo que se a gente oferecesse um canal oficial para as pessoas poderem pôr a boca no trombone, reclamar e buscar soluções, naturalmente você desligaria o canal dele. Eu falei, para tudo, para a reunião. Eu falei, esse cara acabou de me dar a chave de como desligar. E foi assim que a gente criou os grupos de WhatsApp. Ou seja, você tem problema, quer falar, por que você vai falar com o cara lá da ponta? Por que você não fala direto com quem vai resolver seu problema? E aí nós tínhamos um outro desafio, que era apresentar o quê? Solução. Que era apresentar a solução. E aí, Rodrigo, para você e para a Luciana, a ideia agora, que me veio à cabeça. A gente fica, e claro que tem que fazer, embasado em pesquisas, embasado realmente em situações onde a gente precisa saber o que a população está pensando, o que ela está querendo para oferecer a resposta e a solução. A pergunta, Rodrigo, é o seguinte, eu tenho o Zap da Saúde, certo? O Zap social, eu tenho os grupos de WhatsApp, que por enquanto são grupos de WhatsApp, olha o que eu vou te falar. São grupos de WhatsApp por assuntos. Então, tem o grupo de WhatsApp da saúde, funciona bem pra caramba. Eu tenho um grupo de WhatsApp do social, funciona maravilhosamente depois. Você precisa de ver, o cara entra, passa os dados, pede a cesta básica chega na casa dele. Não tem fila, não tem sol, não tem chuva, não tem nada, chega lá. E aí vai uma pergunta, Rodrigo e Luciana. O que tem surgido nos últimos 12, 24 meses? Os grupos de WhatsApp de alcateias isoladas. Eu tenho o grupo de WhatsApp de Interlândia, eu tenho o grupo de WhatsApp do bairro de Lourdes. E a grande pergunta que fica para você, Rodrigo, por que eu não crio os grupos de WhatsApp oficial da prefeitura para atender demandas localizadas de regiões da cidade? A partir do momento que eu criar grupos de WhatsApp para atender demandas de regiões específicas da sociedade, a sua pesquisa por região ela tá definida. O cara vai entrar e vai falar o que ele quer escutar. É claro que, Luciana, em cima do que ele quer escutar, entra uma parte que às vezes vai ser o que está acontecendo atualmente. O que é um grupo de WhatsApp? O grupo de WhatsApp é onde a pessoa vai expor seu pensamento e vai expor seu problema. Ok? Ok. O que a gente precisa depois disso é de pessoas qualificadas para fazer a interpretação dessas mensagens, e aí você bingou. Você não vai substituir, mas você tem quase que uma pesquisa qualitativa do que eles estão pensando por regiões da sua cidade, e você consegue, além de fazer plano de governo, você consegue ajustar o discurso por região, você consegue... Por que o grupo de WhatsApp e não a pesquisa, Alberto? Porque nos grupos de WhatsApp a gente vai conseguir detectar mudanças que vão acontecer ao longo do percurso. Quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, no município de Anápolis, e peço, Luciano, eu preciso de uma pesquisa por região. Ok. Com a velocidade com que as coisas estão se processando, daqui 20 dias, o resultado pode não ser mais o mesmo. Só que as demandas dos grupos de WhatsApp, dos bairros e das regiões, eles vão nos dar diariamente a sensação o que essa população está realmente pensando. E aí, Nepo, quando eu propus isso lá atrás, e agora estou propondo, e quando eu proponho é porque eu vou fazer, tá? Só para você poder me conhecer, Nepo. Quando eu proponho assim é porque eu já pensei, já desenhei na cabeça, e agora eu estou chamando todo mundo para uma sala, que tem um quadro branco que eu desenho, porque minha formação é ser professor de química. Então, eu vou fazer. Isso aí pode ser uma constante ferramenta de atender a demanda da população, mas é uma constante ferramenta de ter um banco de dados da população e saber realmente o que ele pensa. Quando eu fui fazer isso lá atrás, né, os caras falaram o seguinte: você está louco. Eu falei, por quê? A palavra foi essa mesmo: você está louco, prefeito, você surtou aqui. Eu falei, por quê? Porque vai aparecer demanda que você não vai conseguir resolver. Eu falei, calma aí. Não vai aparecer demanda, eu só vou ter conhecimento, porque essa realidade já está acontecendo lá. Eu não estou conseguindo resolver e a demanda existe. A única diferença é que a demanda existe, eu não estou conseguindo resolver e eu não tenho essa informação. Então não adianta mais o gestor e o político, com os novos modos de comunicação,
ele querer esconder o problema. Isso acabou, você não esconde mais problema nenhum. Em questão de segundos, o problema vem parar na tela do seu computador, vem parar no seu celular. Então, a primeira forma da gente poder enfrentar todos esses problemas, e aí respondendo o que a Luciana estava falando, e de dar a resposta, não através do discurso, mas a resposta real de como daquilo que a população quer, é a gente oferecer ferramentas para que eles possam falar, para que eles possam vociferar, para que eles possam colocar todos os problemas. Porque esses problemas existem e estão ficando confinados em alguns grupos de WhatsApp. Se eu forneço um grupo oficial e ali eu tenho pessoas para poder filtrar e me trazer essas informações, nós vamos aumentar a eficiência da gestão e nós vamos ser pessoas, vamos dizer o seguinte, menos lunáticos. Olha só, eu queria ouvir a Luciana e o Rodrigo para a gente fechar e queria falar o seguinte. Você vai ver o seguinte, essa solução que você está propondo, nós temos uma melhor ainda, mais barata e mais eficaz, que você vai resolver muito melhor. E a gente vai conversar... Apresenta logo, se não implantar a minha. Se quiser implantar, implanta. Mas no próximo encontro nós vamos falar disso. Nós vamos falar do fator consequente e do atuante. E aí nós vamos começar a mostrar por que esse modelo que você está falando é o modelo da comunicação, do modelo Lobo, que é o modelo da digitalização. E a gente pode começar a falar de uberização, que é muito mais barato e muito mais eficaz. Vamos falar disso. Luciana, o que a senhora achou aqui do nosso encontro? Eu acho que você definiu, muito bem definido por sinal, a entrada da internet como um marco de mudança do mundo, do universo, de relações. Hoje tudo é feito pela internet, etc. O que a gente está vendo na realidade, a entrada da internet é muito recente, né? Esse veículo de comunicação que veio através da internet é muito recente. Então está todo mundo tentando se adaptar através disso, inclusive os políticos. Quando o prefeito fala que abriu canais de demanda, a minha preocupação, que inclusive eu já tinha falado isso para ele outras vezes, quando ele foi implantar o Zap da Saúde, inclusive, é porque quando o cidadão está lá no bolsão dele, lá no bairro de Lourdes, e ele tem lá a demanda dele, do buraco que não foi, ele fica confinado aqui naquele grupo de WhatsApp, a demanda dele não chegou ao município. A minha preocupação é quando a gestão acompanhar a entrada da demanda na prefeitura. Porque a partir do momento enquanto eu estava reclamando ali no meu WhatsApp, para ninguém, a minha demanda não chegou na prefeitura. Mas se a prefeitura, né, se a minha demanda chega na gestão, imediatamente eu vou esperar que ela seja atendida. Porque a partir da demanda surge a frustração, caso ela não seja atendida. Aí, Luciana, que vem o pulo do gato da uberização no município, que ninguém está fazendo. E aí você vai fazer a diferença. E a gente vai falar disso. Rodrigo, o que o senhor me diz? Bom, primeiro dizer que realmente uma satisfação participar de uma aula dessa, porque o Roberto já está mais inteirado aí do assunto, pela pós que ele fez, muita coisa disso aí ele passava para a gente, eu participei dessas reuniões aqui, e realmente ele toda hora citava alguma coisa aí da pós, então, mas eu, chegando agora na sala de aula, né, acho que é muito bacana, e o que me chamou a atenção, evidentemente por ser mais da área do marketing do que da gestão propriamente, mas essa questão do conceito de linha e conceito de sala, eu achei muito interessante, porque eu até estava conversando com a Luciana outro dia, está faltando no país, aí politicamente falando, referências, né? Pessoas que são referências. A Luciana até me perguntou, me fala quem que é um cara aí que você tem como referência na política nacional. E eu na hora não soube responder, devolvi a pergunta para ela também não soube responder, porque na verdade falta realmente a referência, e eu acho que um dos grandes motivos é exatamente que o discurso está muito raso, né? O discurso está tratando muito, como você bem colocou, o sintoma, e não está tratando a causa, ninguém está falando sobre isso, e o discurso está ficando muito, muito na superfície mesmo, muito raso. Então, acho que é uma medida muito importante que o prefeito está tomando,
de aprofundar o assunto. É claro que, do ponto de vista do marketing, a gente tem que colocar isso dentro de uma caixa, simplificar e vender quando isso acontecer, mas do ponto de vista da gestão, eu acho que isso aí é muito interessante, muito bacana, e eu acho que se a gente for nessa linha, e eu acho que a gente pode realmente se tornar uma referência, pensando até a nível estadual, a nível nacional, porque realmente o que eu tenho percebido é que o discurso está muito, muito raso mesmo, em qualquer área que você vai para a economia está raso, você vai para a educação está raso, você vai para a saúde está raso, o cara está falando o que ele vai fazer, mas ele não diz o que significa aquilo do ponto de vista prático e como que isso pode transformar e mudar a realidade. Enfim, acho que é muito bacana e estou curioso, mais do que tudo, para entender como é que esse fator determinante, essa causa desse complexo populacional pode ser solucionado, porque, a grosso modo, ignorantemente falando, as únicas duas maneiras seriam o controle populacional ou o aumento de espaço, coisa que das duas maneiras é complicado. Mas então, soluções práticas para isso, eu estou curioso para saber como é que vai desenrolar. É isso. Então, beleza. Roberto, qual é a palavra final aí? Vou aguardar a próxima aula antes de pôr meu plano em prática aqui. Isso. E olha só, vou falar uma coisa para você, Roberto. Na próxima aula, você faz um dever de casa. Você pega um Rivotril e bota aí na sua mesa, porque no final da aula que vem, você vai ficar tão excitado que você tem que tomar um Rivotril para se acalmar. Tá certo? Tomar um Rivotril com calma para poder se acalmar, porque vai ser muita agitação. E a gente vai começar a pensar em soluções baratas, presta atenção, galera, baratas, eficazes, que fazem muita diferença. É isso que a uberização vai prometer. Nepo, o que a Prefeitura do Rio colocou em prática desse estudo macro que todos esses cientistas fizeram? Que nós fizemos lá? É. 0. Era o Crivella ou foi o Paz? Não, foi o Paz, aí o nosso presidente da IPLAN, ele era um entusiasta do negócio, ele foi lá para o governo de Espírito Santo, me levou para lá, né? Mas aqui no Rio... Casa Grande? Não, foi lá o governador, foi Artung. O Artung. Tive lá... Você trabalhou com o Artung? Eu fiz uma palestra para todo o secretariado dele. A convite... Sou muito fã dele. A convite do secretário de Saúde. Ele tem os olhos azuis, que ela só é fã de quem tem os olhos azuis. Não, mas pelo contrário, ele não tem atributo físico nenhum, ele é baixinho, magrinho, moreninho. Mas o cara eu gosto muito dele, eu acho ele um cara muito. Tanto é que ele, enfim, ele é uma referência hoje, né? Olha só, a minha ideia aqui. Eu gosto muito dele. A minha ideia aqui é o seguinte, a gente vai criar aí em Anápolis um polo de inovação que vai ser referência no Brasil todo. Não é só em Goiás, não. Brasil todo. A galera vai visitar aí para dizer, cara, de onde é que esses caras tiraram essas ideias? Estou estudando isso há 20 anos. Aí o Roberto, se tiver apetite, Roberto, nós vamos arrebentar a boca do balão. Então, é só apetite não, tem apetite e tem coragem. Pode mandar. Então, olha só, já vai pegar o Rivotril? Senão eu não vou dar aula para você. Fica tranquilo. Então tá bom. Então segunda-feira que vem, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Ó, foi um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Estou bem animado, hein? Um abraço para vocês. Obrigada, tchau.